bem-vindos a mais uma Quarta Literária. E hoje nós vamos analisar o romance Tudo é Rio, da escritora Carla Madeira, uma mineira que, na sua estreia, já escreve um livro de grande impacto e é considerada hoje uma das autoras mais lidas no Brasil. Olá, seja bem-vinda. Eu vou falar um pouquinho sobre a escritora, né, dessa concepção que ela tem de escrita, do tempo que ela levou para escrever esse livro, para concluir esse livro, e do quanto ele é polêmico. Existem muitos escritores, mas leitores, na verdade, que acabam achando que o final do livro não seria o ideal, que deveria ter sido de outra forma, que é uma romantização de determinados aspectos que são colocados dentro da história. Tem pano para manga para a gente falar hoje aqui nessa live, mas eu posso te dizer uma coisa: a minha apreciação pessoal foi de que o livro é muito bem construído, utiliza uma linguagem poética, uma linguagem muito própria, que faz com que de fato você entenda que aqueles personagens vivem dentro de um determinado local, mesmo que na obra essas informações elas não apareçam explicitamente. Então, nesse livro em específico, você não vai ter exatamente o ano que aconteceu, o período em que aconteceu a história, mas você percebe pela forma como os personagens dialogam, pelas descrições do ambiente onde eles estão inseridos, que é um lugar como se fosse realmente um interior de um lugar que a gente não sabe exatamente qual, em um tempo que a gente não tem como ter certeza, mas que um tempo remoto, um tempo passado, algo que não é tão atual. E é justamente sobre isso que eu quero iniciar logo essa live, para a gente fazer uma reflexão. Dentro do tempo do texto, né, que é o tempo da narrativa, a gente precisa perceber que muitas vezes ele não corresponde ao nosso tempo. Ou os personagens não vivem inseridos no universo, que é o nosso universo, com o conhecimento e com as informações que nós temos. Então, quando a gente vê uma obra como Tudo é Rio, em que esses personagens são realmente aqueles personagens que têm características de pessoas mais humildes, que vivem no interior, dentro de padrões muito conservadores, e também esses personagens de alguma forma reagem em relação a esses padrões, a gente percebe que o conhecimento que nós temos hoje, as informações que nós temos hoje, elas não podem ser impostas aos personagens. A obra de ficção, ela tem liberdade nesse sentido. Então, logo falo isso logo no início, porque eu sei que existiram muitas críticas em relação ao livro, mas eu acredito que por uma visão, muitas vezes, que o leitor tem de tentar aprisionar o texto dentro da sua caixinha, da sua forma de ver, do seu olhar, mas a gente acaba não levando em consideração que quando a gente lê, a gente deve estar aberto para a perspectiva do outro, deve estar aberto muitas vezes para sair da nossa zona do conforto, para que algumas ideias muitas vezes nos confrontem. É claro que o leitor vai concordar ou discordar, vai ter sua opinião a respeito da obra como um todo, ou de como esses personagens foram se desenvolvendo durante a narrativa, mas isso não significa que a obra ela tenha que estar ali dentro de uma caixa quadrada, fechada, né? Existem múltiplas possibilidades. Então, para os que já leram e que muitas vezes tiveram uma visão até um pouco assim arredia em relação a essa obra, eu penso que de repente foi essa falta do olhar em relação a outras perspectivas e possibilidades que não giram em torno do seu próprio eu. Quando eu leio o texto, eu preciso muitas vezes me desobrigar de determinadas convenções que eu tenho ou visões que eu tenho, porque tal qual os humanos, pessoas reais, aqueles personagens na verdade se representam esse ser humano que é complexo e que a gente não pode e não tem como definir uma pessoa. Existem determinados comportamentos dos personagens que a gente tem uma certa ideia de que pode controlar ou conduzi-lo para que ele faça uma opção ou uma outra, faça uma escolha ou uma outra escolha. Ou a gente quer conduzir tudo para o politicamente correto, mas só que as coisas na vida em si não são dessa forma. A vida ela não se organiza dessa forma, e Tudo é Rio, na verdade, é esse debruçar sobre essa vida que é como o rio, né? Que ela corre, que ela segue seu curso, independente das pedras que tenham no meio do caminho, independente das correntezas fortes ou mais amenas. A vida é esse ser, estar entre uma coisa e outra que a gente não consegue controlar. A gente só vive
e vai passando por essas pedras ou passando pelas águas amenas e se transformando e transformando todas essas nossas experiências em algo novo, em algo que sempre se renova. Então eu penso que a ideia principal do livro é justamente nos fazer refletir sobre situações em que o perdão, né, se coloca ali muito descarado, né, muito na nossa cara, assim, nos tocando, nos colocando assim diante de uma situação muitas vezes desconfortável, porque é muito fácil perdoar ou desculpar algo banal, mas quando a gente fala de um perdão, de algo muito sério, de algo que é considerado até imperdoável, aí é que vem à tona todas as nossas emoções em relação a isso. Como lidar com isso, né? E além também dos nossos medos, das raivas, das mágoas, de tudo que nós vamos guardando durante as nossas vidas nesse curso, né, desse rio que é a vida, e que muitas vezes podem fazer com que nós tenhamos determinadas atitudes em um determinado período de nossas vidas. Então o livro é interessantíssimo, ele chama bastante atenção, até pela linguagem. Eu acredito que a Carla Madeira ela foi muito, vamos dizer assim, objetiva, direta. Não existe ali nenhuma tentativa de maquiar ou de deixar a coisa floreada, né, ou mais engraçadinha. Então, quando a palavra é colocada, muitas vezes uma palavra dura é colocada. Quando aquela palavra muitas vezes é uma palavra que de repente te choca, ela é colocada. E para o leitor, muitas vezes isso causa um certo estranhamento. Nossa, como contar isso de uma maneira tão direta, né? Tão clara, tão sem, vamos dizer assim, sem recato, vamos dizer assim. Quem lê o livro sabe exatamente do que eu estou falando, que não existe esse recato. É o dizer e dizer. Se precisar usar, por exemplo, uma palavra de baixo calão, é utilizado. E de uma maneira assim que traz essa ideia da realidade, né? Essa busca, né, por ser o mais verossímil possível em relação às situações em que envolvem esses personagens. Então, eu escutei algumas críticas dizendo, inclusive, que o livro ele não era verossímil, principalmente pela questão do final do livro. Eu discordo, porque eu acho que o final do livro, na verdade, abre um leque de possibilidades para que o leitor, a partir de então, ele possa, de repente, interpretar o que é que pode ter ocorrido após o ponto final do livro. E podem ser várias coisas, porque a vida, na verdade, não te dá certeza nenhuma. E essa é a proposta do livro, né? É falar sobre essas incertezas que nós temos, essas possibilidades que nós temos, desse lado bom e lado ruim que esses personagens apresentam, que nada, não existe um maniqueísmo, não é? Nós somos, ora esse rio turvo, ora esse rio límpido, né? E estamos aí vivendo e seguindo nessa correnteza da vida. Então, esse livro, na minha concepção, posso dizer que é um livro espetacular, me chamou bastante atenção, um livro de fácil leitura e que te prende tanto que eu comecei a fazer a leitura do livro e num dia só eu li o livro todo. Ele tem cerca de 210 páginas, se não me engano, o número, e é realmente interessantíssimo para que a gente faça uma abordagem e faça uma análise bem interessante sobre essa autora contemporânea nossa, né? E que já estreia na literatura. O livro, ela fez uma produção independente, depois uma editora acabou lançando o livro. Não é um livro assim muito antigo, 2016, acho que a primeira vez independente foi em 2014, depois foi publicado novamente em 2016. E se a gente for observar, assim, um livro maravilhoso, né? Quando você lê, você parece que mergulha ali dentro daquela história. Eu fiquei ali focado o tempo todo, querendo terminar o livro o mais rápido possível, porque eu fiquei muito curiosa o que ia acontecer com aqueles personagens. Em termos de enredo, nós temos uma história que poderia ser aparentemente muito comum, porque a gente tem Venância, que é um personagem protagonista da história, que se apaixona por Dalva, que é uma outra protagonista, e temos também em paralelo um triângulo amoroso aí que vai ser formado posteriormente com Lucy, ou Lucy, que é uma prostituta que assumiu essa função como escolha. Ou seja, no caso dela não foi porque ela foi levada a isso, mas na verdade ela entendeu que tinha um domínio, que tinha um poder de sedução muito grande e fez isso usou isso como ferramenta para que pudesse exercer todo esse poder, porque era muito mais pelo poder, eu acredito, do que pelo dinheiro. A gente percebe isso nitidamente nas próprias características dessa personagem.
Então eu vou começar falando um pouquinho sobre esses personagens, que em cada capítulo a gente vai vendo que a Carla Madeira, ela vai falando sobre cada um desses personagens, descrevendo objetivamente sobre a história de vida deles, para que a gente compreendesse posteriormente algumas dessas ações que foram colocadas na narrativa. Então, no caso, vamos começar falando sobre Lucy, que é uma menina que aos 7 anos ficou órfã. Ela era muito bem tratada, muito amada, até que uma tia leva para cuidar, só que ela percebia já desde muito cedo que a tia realmente tinha predileção pelas suas filhas biológicas, né? E ela meio que ficava com os restos, com aquilo que sobrava. E ela sentia que existia essa diferença em relação ao sentimento, ao amor, né? Ao cuidado. E ela se ressente disso. Eu acho que isso é um ponto muito importante no livro. Todos os personagens ali, os principais, né? Que estão nesse triângulo amoroso que eu acabei de citar para vocês, que é o Venâncio, a Lucy e a Dalva, de alguma forma eles vão ser tocados por algo que os deixa, vamos dizer assim, meio que inflamados, coisa que aconteceu na vida deles. No caso de Lucy, a gente percebe claramente que é o fato de ela ter se sentido, de alguma forma, relegada, rejeitada, mesmo que isso não acontecesse de uma forma muito velada, que ela fosse muito maltratada, mas ela percebia essa diferença no tratamento. E isso, de alguma forma, realmente fez com que ela meio que se rebelasse às coisas que estavam ao redor dela. Mas aí a gente também tem a participação aqui do tio, que é um tio que, na verdade, quando viu a menina ficando lá adolescente, com o corpo já ficando um pouco mais à mostra, já fica de olho na menina, já começa a ficar olhando de uma maneira diferente. E Lucy percebe que tinha esse domínio em relação a ele, e ela contra todas as convenções, porque a tia era extremamente beata, era uma mulher assim muito religiosa, muito preocupada com a melhor educação para as filhas, sempre queria que tudo fosse muito dentro do padrão, muito conservadora, tudo muito perfeito. O que é que Lucy faz? Ela se rebela em relação a toda essa convenção da tia. E na verdade, a forma que ela teve de se rebelar e de se revoltar foi justamente fazendo com que a tia se sentisse extremamente humilhada, porque ela começa a investir no tio também. Então, existia ali uma correspondência entre eles. Eles ficavam se provocando, quando a mulher não estava lá, tocava, pegava ali, pegava lá, partes do corpo, mas não acontecia ainda uma relação sexual de fato na história, ainda não havia acontecido. Até que um dia essa tia precisa sair, ela fica com o tio em casa, e ali existe uma quase, vamos dizer assim, relação, mas um ato já bem, vamos dizer assim, mais íntimo entre eles. E daí ele é quem dá a ideia a Lucy de que ela deveria usar todo aquele poder que ela tinha, porque ela é descrita no livro como uma menina muito sedutora, muito bonita, que tinha um corpo muito atraente e que os homens ficavam realmente muito assim, olhando para ela, desejando, né, querendo ter alguma coisa com ela. Então ele diz, olha, eu sei que se eu for até o fim com você, se eu tiver alguma relação mais íntima com você, você pode engravidar, isso vai estragar tudo. Então você precisa ter mais experiência, e quando você tiver essa experiência, aí a gente pode arrumar uma forma de se encontrar e ter alguma coisa a mais. E aí ela coloca isso na cabeça e acaba escolhendo um dentista, que é a pessoa com a qual ela vai ter essa primeira relação dela. Depois ela vai lá no cara na farmácia, depois ela pega um açougueiro, e aí ela começa realmente, assim, sem a tia nem imaginar, aí tendo essas relações com esses homens, e realmente ela queria provar todo o domínio que ela tinha em relação a qualquer... Então ela entendia assim, olha, qualquer homem que eu quiser, eu tenho. Então ela tinha isso dentro dela. E ela dizia assim, eu gosto de ser assim, eu quero ser dessa forma, eu quero ser uma prostituta. Então ela botou na cabeça que se ela já começasse a fazer esse tipo de, essas relações, né, clandestinas, a segunda vez ela sempre dizia no ouvido do homem que a próxima vez ele ia ter que pagar. Então ela foi juntando dinheiro com isso, porque ela sabia que mais cedo ou mais tarde a situação com a tia não ia ficar nada agradável e ela teria que sair de casa. Enfim, como ela dependia da tia para tudo, esse dinheiro ela já estava prevendo ali que iria ajudá-la a se sustentar sem ter necessidade de precisar da tia. Até que chega um momento em que a tia precisa de um casamento, ela fica sozinha um tempo com esse tio, então ela aproveita ali
para buscar ali uma relação com ele, e essa tia precisa buscar algo em casa. Quando chega, encontra os dois ali, aí existe um flagra, que é quando ela é expulsa, e a tia nunca mais toca no nome. E é bem interessante, né, porque essa mulher se sente muito humilhada, a ponto que o marido dizer, né, que na verdade a culpa toda era dela, porque a Lucy fazia com ele o que ela era incapaz de fazer. Então são questões muito humilhantes e que foram jogadas diante dessa mulher, né? E ela, desde então, ficou com aquele casamento ali de fachada e não procurou mais saber da menina, nem ninguém dentro da casa falava mais o nome dela. Então se fecha um ciclo e ela vai para a casa da Manu, que é um prostíbulo, onde ela tem todos os homens que ela quer aos pés dela, na hora que ela quisesse, da forma que ela quisesse. Então, leia um livro que vocês vão ver o que ela é capaz de fazer realmente para seduzir esses homens. E era tanta sedução, e ela fazia tantas estripulias e coisas assim, bem exageradas para chamar a atenção desses homens, que eles chegavam a fazer filas e ela escolhia o homem que ela queria, de tantos que vinham até o prostíbulo à procura dela. Então a gente fecha o ciclo e a gente vê uma personalidade muito forte, sim, uma mulher muito rancorosa. Ela não queria ser aquela que nunca tinha se apaixonado, nem queria se apaixonar por ninguém. O negócio dela realmente era mostrar o corpo, era seduzir, era provocar, era dominar e dizer que ela era melhor entre todas as prostitutas que existissem ali naquela região, fazendo com que as outras se sentissem até humilhadas, né, um pouco abaixo, porque ela era realmente a bambambam ali do pedaço. Vamos agora conhecer um pouquinho sobre Venâncio. Venâncio, ele tinha um pai marceneiro, que era seu José, um homem muito rude, muito grosseiro, batia nele, eles não tinham uma boa relação. Então essa criança, depois de ter passado por questões de violência física mesmo, a mãe preferiu mandá-lo para a casa de uma tia. E depois ela mesma não aguentou mais o marido e também foi morar com o filho, mas ele era sempre muito correto em relação à pensão alimentícia. Então ele sempre mandava na data certa, ficava cada vez pior, né, de humor ali para os vizinhos, até que ele fica doente, e aí Venâncio e a mãe retornam para cuidar dele. Mas o próprio Venâncio não aguenta mais aquele homem, assim, não via como um pai, né? Ele estava ali realmente só cumprindo uma obrigação de estar. Mas nesse período em que o pai estava doente, ele aproveita para aprender a trabalhar na mercearia. Marcenaria, não é mercearia, marcenaria. Na marcenaria. E começa também a tomar um gosto ali por aquele tipo de trabalho, até que o pai dele falece, né? E aí cabe a ele tomar conta ali do negócio. Ele era uma pessoa extremamente reservada, calada, porém ele tinha muito rancor, muito ódio dentro do coração pelas experiências negativas que tinha tido com o pai. E aí a gente tem agora a nossa Dalva, que é a outra personagem muito importante dentro da história, que vivia numa família alegre, numa família muito organizada, equilibrada, uma moça bonita, uma moça educada, uma moça que também tinha essa exuberância, que tinha o seu destaque pela forma como ela tratava as pessoas. Ela gostava de cantar, era uma pessoa muito espontânea, e ela sempre passava na frente dessa marcenaria com um tabuleiro de empadas. Ela vendia as empadas, levava para uma venda, e ela conhecia Venâncio ainda criança, né? Tinha afastado um tempo dele porque ele foi morar com essa tia desde criança, só tinha retornado por causa da questão do pai. E aí eles começam a se olhar ali e começa a existir um amor entre eles ali, eles se apaixonam. E Venâncio lembra, e eu acho bem importante isso dentro do livro, porque ele lembra que ela sempre gostou muito de ajudar os animais na rua, ela levava para casa, o pai dela não queria, e ele lembrou disso, e aí ele fez um cachorrinho numa caixinha para ela e deu de presente. Eu sei que nisso eles acabaram realmente namorando, noivando, mas aí acontece uma cena num dia do aniversário de Dalva, né? Que ele fica possuído assim por ciúme, ele fica com muito ciúme e acaba batendo num amigo dela que tinha dado flores, que também era o aniversário desse amigo, que sempre ia na casa da família, e isso causou um contratempo muito grande. Então é a primeira cena em que a gente vê Venâncio perdeu o controle, porque ele via Dalva como posse dele, ou seja, era como ela pertencesse. Inclusive ele diz pro rapaz que se ele nunca tinha mexido numa coisa que era dele, ele também não podia mexer em algo que era dele. Então veja a ideia que ele tem de posse, de egoísmo,
de fúria, de descontrole. Dalva fica com muita raiva, mas depois eles acabam fazendo as pazes e depois ele acaba perdendo em casamento. Bom, a gente chega até essa parte do casamento. A gente tem a Aurora também, que é a mãe de Dalva, é uma mulher que representa dentro do livro aquele ideal de sabedoria, uma pessoa sempre muito sensata, que conversa, que procura conciliar ali, fazer conciliações dentro da família, que conversa com Venâncio, que conversa com o pai de Dalva, está sempre ali dando conselhos e falando da experiência dela em relação à vida, de como as coisas deveriam ser tratadas com paciência, sobre essa questão da esperança, né, de ter Deus ali presente para conduzir as coisas. Então, ela representa muito essa ideia da sabedoria. Então, o que a gente vai observando depois disso? Depois do casamento, ou no dia do casamento, foi tudo muito bonito, muito interessante, mas surge algo novo, que é o fato de que o avô, no caso de Dalva, estava doente, e aí o pai precisa levar a família toda para morar num lugar bem distante, onde vai morar lá perto do pai, porque sabia que era necessário fazer esse acompanhamento. Então, Dalva mal tinha casado, morava até perto da casa dos pais, mas agora ia ficar de fato somente com Venâncio, porque toda a família teve que viajar. Então, os primeiros momentos dos dois foi assim, de um vivendo para o outro, né? De um amor, de uma paixão muito grande. Ele não tinha olhos para nada, só pensava em Dalva. Era uma coisa assim muito possessiva mesmo. Até que chega o dia em que ela diz que está grávida. Então, quando ela diz isso, ela começa a se organizar, a preparar tudo, né? O filho nasce. E aí surge uma outra questão aí, que se você não lê o livro, eu peço que você pode pausar agora aqui essa live e depois que você lê, você voltar a ver novamente o que é que eu vou dizer a respeito disso, porque o grande clímax da história é quando dá uma grande reviravolta nessa história. Então, para não dar spoiler, então você pode parar agora de ver o vídeo, e se você quiser seguir até o final, eu vou dar spoiler sim, falar um pouquinho sobre o texto como um todo. Então, vamos lá. No caso desse casamento, a gente sabe que foi muito amor, muita possessão, mas não era nada que Dalva sentisse que fosse tão gritante ou que a incomodasse muito. Ela sabia que ele era ciumento, mas ainda não tinha provado da fúria, né, desse ciúme. Acreditem que ele começou a ter ciúme do próprio filho. Ele achava que o filho iria substituí-lo, porque ela cantava, porque ela passava a mão na barriga, porque ela ficava esperando naquela expectativa do filho, e acreditava que ela já não dava mais atenção a ele como antes. Até que chega um dia terrível, né? Que é o dia em que ela está amamentando o filho, e ele, quando chega na casa, que vê que o filho está ali, né, bebendo o leite da mãe, ele sente que aquele bebê, ele não podia ter acesso ao corpo dela, que era o corpo que ele considerava que era dele. É algo assim bem bizarro mesmo, uma cena muito chocante. Ele pega a criança, joga essa criança no chão e bate em Dalva. Foi a primeira vez que isso tinha acontecido. Ele bate bastante, ela sangra bastante. Depois ele pega a criança no chão, vai embora e ela fica sem saber o que aconteceu. Então, só por essa cena a gente já vê que é um descontrole muito grande, né? Terrível da parte dele. Ele vai até um sítio, um lugar mais afastado, entrega essa criança para Francisca, que é uma outra personagem da história, que sempre gostou muito de crianças e que também teve no passado algum problema de preconceito, né, por ter sido expulsa, por ter tido uma relação com um ex-namorado que era casado e que foi flagrada por causa disso. É outra história aí, uma das muitas histórias dentro dessa história. E ela vai, e mesmo sem ele dizer que ele tinha machucado a criança, ele achava que o filho dele a essa altura estava morto. E aí ele vai, entrega e pede para Francisca enterrar essa criança e vai embora. Então, ele, quando volta para casa de Dalva, ele não faz mais nenhum comentário, mas ela intuiu que se ele não voltou com essa criança bem, é porque o menino tinha morrido. E desde então, eles ficaram sem se falar. Eles moravam na mesma casa e ela não dizia nada. Ela entrou num processo de depressão muito severo, né? A depressão pelo fato de ter, de uma maneira tão drástica e cruel, ter deixado de amar. Ela odiava agora Venâncio.
né, pela violência que ela sofreu e principalmente pelo fato de ele ter agredido o filho dela e ela agora sabendo que, né, que aquela criança havia falecido. Então, eles ficam ali na mesma casa, porém, ela em nenhum momento dirige a palavra a ele, em nenhum momento ela olha para ele. Então, ele se sente ali cada vez mais envolvido numa dor muito grande. Ele se arrepende muito do que ele tinha feito, mas ele sabe que não havia como voltar atrás diante da brutalidade, né, da crueldade que ele tinha cometido naquele dia. Então, a mãe dela ainda faz uma visita a ela, tenta ajudar, né, de alguma forma, mas ela permanece calada. Inclusive, ela diz que Deus nem estava mais olhando para ela. Então, tem uma parte aqui que é um trecho de uma carta que a mãe dela deixa para ela antes de voltar para sua casa, que eu acho bem importante para a gente entender o que se passava ali em termos das emoções desses personagens. Tem assim, ó. Isso é um trecho da carta da mãe, que é no caso, né, de Aurora, que é um trecho da carta para Dalva. Diz assim: eu disse que Deus é de sentir e não paro de falar. Sei que estou inventando um pouco também, tentando adivinhar o que pode trazer alívio para a sua dor, tentando fazer alguma coisa. Quero lavar seus pés com água morna, oferecer a alegria de uma comida boa, uma cama macia, carinhos até você adormecer. É só isso que uma mãe pode fazer, mesmo com todo o seu amor. Deus é mãe, sofre também de impotências, mas está sempre lá, pronto para virar as noites acordado e não deixar a gente sozinho. Então, a gente vê aqui que toda essa situação, que a mãe deixa a carta muito preocupada ainda com a filha, né, naquela depressão, Dalva não falava, ela não contou a ninguém o que aconteceu naquele dia. Então, ela não foi numa polícia, ela não denunciou o Venâncio, ela permaneceu ali calada. É como se ela tivesse morrido, tivesse virado praticamente assim um zumbi. Olá, Andrelli, seja bem-vinda. Então, ela fica ali contida, né, naquele sofrimento dela todo, porque, de fato, ela não saiu da situação. Isso é uma coisa que chama bastante atenção no perfil psicológico dessa personagem. E aí, o que que ocorre? Ela não só contou, como Venâncio também nunca contou para ninguém. Ninguém na vizinhança soube do que tinha acontecido naquele dia. Ninguém soube o terrível acontecimento, né? Dele ter pego o filho, ter jogado no chão. Ele achou que realmente tinha matado o filho e ter espancado Dalva naquele dia. Então, vamos lá. Quando isso acontece, passam-se anos. E aí, Venâncio começa a ter interesse a frequentar o prostíbulo da Manu, que era justamente onde Lucy, que era a prostituta que se achava, né, era na verdade, né, a rainha da prostituição, trabalhava. E ela tinha os homens que ela queria. Porém, ele nunca procurou, nunca esteve interessado nela. E ele sempre pegava a primeira mulher prostituta, né, que ele encontrava lá, ele ia para um quarto, pronto, resolvido, e não queria conversa com ela. Isso despertou a atenção. E aí ela começou a seduzi-lo, dizendo: por que você não quer nada comigo? E ele disse: não, não quero. E aí ela ficou o tempo todo atanazando a vida dele. Toda vez que ele ia no prostíbulo, ela entrava no quarto dele, às vezes tirava a mulher que estava lá, ficava se insinuando, tirava a roupa, fazia todo tipo de posição, para cima e para baixo, e o homem nada, não queria nada. E ela não conseguia entender por que ele não queria ter nenhuma situação com ela. Isso é revelado no livro, tá bom? Isso é colocado porque ele não queria ter esse tipo de relação. Não vou dizer, essa parte eu não vou falar não, pra vocês terem curiosidade de pegar lá o livro para ler, né? E tem uma parte interessante, é que depois de muito relutar, ela acaba sabendo que ele era casado. E todos os dias Dalva, ela passava na frente desse prostíbulo. Então ela começava a xingar, a perturbar Dalva. Chegou a um ponto de um dia ela até morder as mãos de Dalva, de sangrar. Quando ele soube, ele ficou furioso. Foi lá nesse prostíbulo disposto a matar Lucy por causa disso. Só que quando ela começou lá a se envolver com ele, a tentar, no outro dia, né, porque ele acabou dormindo, porque a Manu acabou convencendo de que ele deveria esfriar a cabeça, não fazer um mal, ele acaba adormecendo e no outro dia ela já tá lá na cama dele, fazendo de tudo para ter uma relação com esse homem. E aí ela só consegue nesse dia porque ela faz um gesto parecido com o que Dalva fazia para ele, que era soltar os cabelos. Então, quando ele teve essa relação com a Lucy, é como se ele pensasse que estivesse na verdade, com Dalva e não com ela. E de tanto ficar nesse vai e vem, o que acontece? Lucy acaba engravidando.
olha que nó, viu? Vai lá na casa de Dalva, jogar na cara de Dalva que tá com o marido dele, que tá grávida dele. E na verdade ela vai com a intenção de dizer a ele, né, que está grávida. Vai com essa intenção. Ele fica morrendo de raiva, pega uma faca, quer matar Lucy. Dalva é quem ajuda Lucy na hora. Fica indignada com ele, né, com a atitude dele de tentar matar a mulher ali naquela hora. E depois disso, com a ajuda, mesmo com a ajuda, ela detestava a Dalva, mas ela teve até que agradecer, né? Porque se não fosse por isso, ela teria até morrido naquele dia. Mas aí ele para essa agressão porque ele já tinha um problema com Dalva, né? Ele sabia que tinha feito algo muito cruel com ela. Então ele não queria dar continuidade àquele ciclo de violência ali na frente dela. Então a Lucy vai embora, ela fica lá grávida. Quando o menino nasce, o que ela faz? Ela pega o menino, bota no cestinho, pega o enxoval e coloca na frente da casa de Dalva para Dalva criar. E assim acontece. Ela pega um amor muito grande pelo menino, cuida dessa criança lá o tempo todo, tem um amor, sempre ficava de porta fechada. Ele percebe que tem alguma coisa estranha, acredita que de fato a criança que ela está cuidando que é o João, né? O nome do menino é João. É filho dele. E aí começa uma série de reviravoltas dentro desse livro. Porque, na verdade, o filho que ele achou que tinha morrido, não tinha morrido. Quando ele entregou essa criança a Francisca, Francisca acabou percebendo que o menino estava muito fraco, mas que não tinha morrido. E depois arrumou uma forma de contar a Dalva, desde aquele período, que essa criança estava bem. Só que ela não quis ficar com o filho. Ela tinha medo de Venâncio, né? Que Venâncio fizesse algum mal novamente a essa criança. Então ela pede para que Francisca cuide dele até que ela tenha condições de pegar o filho dela de volta. Então ele passa todo esse tempo se culpando, se martirizando, achando que tinha matado o filho, mas na verdade ele não tinha morrido. Então, quando é um belo dia, ela começa a cantar, se arrumar a criança, chega no prostíbulo com a criança e diz para Lucy: olha, você pode cuidar dele aqui o dia todo, eu vou precisar sair, quando eu retornar eu pego ele de volta. Então Lucy achou uma festa, né? Ela já tinha dado a criança, mas ela poder passar um dia com o filho dela, né? Ela até estava toda com o corpo um pouco aparente, então ela até procurou botar uma roupa assim, porque não queria ofender nem a Dalva, nem o filho dela, né? Para ficar com uma roupa mais comportada. E fica com a criança, aí ela vai. Quando ela chega na casa de Francisca, ela pega o menino, que é Vicente, de volta, e ela decide voltar para casa agora com o menino. E por que isso aconteceu? Porque, na verdade, quando Dalva viu que Venâncio estava se aproximando de João de uma maneira mais carinhosa e que não fazia mais medo de ele fazer um mal contra aquela criança, aí ela sentiu a confiança de pegar o filho dela de volta e colocar de volta dentro da vida dela, ele sabendo que o menino agora estava bem. Então, quando ela volta, ela já volta com o menininho andando, que é o Vicente, pega o João de volta, inclusive diz a Lucy que se ela quiser visitar a criança, ela tem liberdade de fazer isso. Quando ele vê ela se aproximando com o João no colo, que ele estava até desesperado, achando que ela tinha ido embora de vez, que nunca mais ia retornar. E com o menino do lado, só pelo rosto do menino, o Vicente era muito parecido com o pai, ele logo entendeu o que tinha acontecido. Existem muitas coisas na cabeça do Venâncio que ele se sentia realmente até pior do que o próprio pai dele, porque ele julgou o pai dele durante muito tempo pela violência, por ser um homem muito bruto. Mas na verdade o que ele fez com Vicente naquele dia foi muito pior do que qualquer coisa que o pai dele tivesse feito. E ele lembra, inclusive, que no dia da morte o pai tinha a foto dele criança na mão e que a mãe tinha dito que, mesmo sendo um pai que não conseguia se aproximar e sendo distante, ele nunca largava daquela foto, ele deixava Venâncio sempre por perto. Então, ele entendia que mesmo as atrocidades que a própria Lucy fez, mordendo a mão de Dalva naquele dia, ele entendia que ele era até pior do que a própria Lucy, porque o que ele fez com Dalva foi na surdina, foi sem que ninguém soubesse, mas foi uma coisa imperdoável. Por isso que esse romance, ele fala sobre a ideia do perdão, mas como perdoar aquilo que você considera como imperdoável. Como você teria agido se fosse com você, se Dalva fosse você. Mas a questão toda é
quem era Dalva, em que tempo ela estava, em que contexto ela estava. Se a gente vai entender que essa narrativa remonta a um tempo antigo em que não existia acesso à informação, de pessoas do interior, pessoas humildes que muitas vezes viviam dentro daquele ciclo ali, sem ter uma cabeça aberta para outros entendimentos, a gente começa a perceber o porquê dessa motivação de Dalva de permanecer onde ela estava, de viver da forma como ela estava. Entendam que ela não teve nenhum acompanhamento psicológico, Dalva não fez terapia nenhuma, ela teve que lidar com tudo isso sozinha, resignada. E aí ela vai e pega esse filho de volta. Só que quando ela pega o filho de volta, eu até separei um trecho aqui que eu acho bem interessante, que ela explica o porquê de só depois de tanto tempo ter tido a coragem de trazer o menino de volta para casa. Ela diz, agora precisava desaprender, ou seja, ela disse, agora precisava desaprender aquele ódio no corpo. Não dependia mais só de um pensamento justo, dependia de novos alunos, de trocar o próprio tecido, precisava de tempo. Dalva não sabia interromper a morte que se apossou dela. Continuou arrastando a corrente pesada e infeliz que prendia Venâncio e ela naquele inferno. Então os dois estavam presos naquela correnteza, naquela dor, naquele inferno. E ela tinha tanto ódio que ela não conseguia nem se sentir capaz de cuidar bem daquela criança e de dar a ele a proteção que ela achava que ele merecia, já que ela acreditava que Venâncio seria capaz de fazer mais uma vez mal ao filho deles. Então, a gente percebe que tudo era o ódio. E o final, quando ela volta com a criança para casa, né, com o filho dele com a prostituta e com o filho dela com ele, a gente percebe que ali existe uma esperança, mas não existe uma certeza. Porque muitas pessoas dizem, eu não suportei o final desse livro porque ela volta para ele. Não existe essa ideia de ideia feliz. Inclusive, separei um trecho em que a gente percebe aqui, nitidamente que não existe essa ideia. O livro ele termina dando ao leitor essa possibilidade de várias interpretações. Ele não fecha nada. E dá pra gente perceber quando coloca assim, estavam diante de um caminho alagado. Sob a superfície da água não era possível ver nada que não fosse o céu azul. Ainda assim, o próximo passo trazia a possibilidade de abismos. Então, só por essa possibilidade de abismos, qualquer coisa poderia acontecer fora do controle. Ou seja, qualquer coisa de ruim poderia acontecer após aquele reencontro. Então, apesar dessas possibilidades ou dessa esperança, como ela coloca no final do livro, né, de Deus estar presente novamente ali, de trazer a paz, de trazer esse sentimento de calmaria, aquelas águas tão turbulentas entre aquele casal, a gente não pode ter certeza se de fato isso aconteceu, porque ela para aí. E quando para aí, a gente não sabe o que ocorre depois do ponto final, né? É final. Então, cabe a você, como leitor, interpretar essas possibilidades. O que é que pode ter acontecido? Muita coisa pode ter acontecido, inclusive o abismo. Pode ter sido um final feliz? Pode. Pode ter sido um abismo? Sim. Venâncio pode ter tido uma outra crise depois de ter Dalva ali, né? Pode também. Mas são possibilidades, não existem certezas. Por isso essa obra ela é aberta a essas várias perspectivas. E é muito importante que a gente, enquanto leitor, esteja aberto também a isso. Então não cabe a mim, por exemplo, julgar a atitude de Dalva. Eu teria ido a uma delegacia. Eu teria feito isso e isso com ele. Eu teria ido embora. Sim, mas ela não fez. Ela não fez. Dentro da concepção e das características, né, de onde ela estava e de como ela lidou com essa dor que ela sentiu, ela não fez dessa forma. Você poderia ter feito, mas ela não fez. E muitas vezes a gente precisa se desarmar um pouco dessa ditadura de querer impor aos outros que eles façam as coisas como a gente acha que elas deveriam fazer. Na verdade, eu vejo nesse livro essa ideia de que as pessoas são livres para fazer suas próprias escolhas. Que as pessoas elas podem, sim, ter muito ódio, muito rancor dentro de si. E isso pode muitas vezes afetar
o comportamento dessas pessoas. Isso não justifica os erros que elas cometeram, mas de alguma forma explicam a sua formação enquanto indivíduo e o que elas foram capazes de causar, das brutalidades que foram capazes de causar na vida dos outros. E daí, Venâncio teria perdão? Pessoalmente, eu não perdoaria. Mas a gente também não sabe aqui em que dimensão, por exemplo, Dalva poderia ter dado esse perdão a ele. Porque isso não fica explícito no texto, fica como uma possibilidade. E eu acredito que essa palavra abismo, para mim, conclui muita coisa. Né? Poderia também ter sido abismo, aquele reencontro deles ali. Poderia ter dado muito errado depois desse ponto final da narrativa. Então, eu acho um livro muito interessante. Eu aconselho vocês a fazerem a leitura. É um livro curto, você não vai demorar muito para fazer a leitura. Eu, como falei para vocês, eu li num dia, né? Tive tempo para fazer isso, fui lendo um pedaço, depois fiz algumas coisas, depois li novamente e acabei concluindo em um dia só. Mas uma pessoa que quiser dividir isso em mais partes, pode também fazendo, mas é tão assim envolvente o texto que você fica muito curioso para saber o que vai acontecer com esses personagens na sequência. Então aconselho demais que vocês façam a leitura desse livro, que para mim foi um livro muito bom de ser lido mesmo. Só pra gente finalizar, tem um pedacinho aqui sobre Venâncio, em que ele fala sobre a ideia do perdão. E ele diz, perdão faz o quê? Faz o quê? O amor estava perdido, com ou sem perdão. Não existia mais amor como antes. Sangrava uma hemorragia de amputação. Nenhum castigo seria maior do que esse. Então ele estava muito ciente da tragédia, né, que ele havia cometido ali e tinha minado todo o amor existente entre ele e Dalva, né? E que também tinha perdido a oportunidade de ter um filho e de ser um pai muito melhor do que o pai que ele teve. Então ele tanto falou do pai e fez coisa muito pior do que o pai dele foi capaz de fazer. Então são essas coisas, né, muitas vezes os julgamentos que a gente faz em relação às pessoas, a gente acaba até fazendo coisas muito piores, né? Porque ele julgou o pai o tempo todo por ser bruto, ser ignorante, ser uma pessoa grosseira, ser violento. E o que foi que ele fez? Ele fez até pior. Ele pega um recém-nascido e joga no chão porque tá com ciúme da mulher com o próprio filho. Né? Que é uma coisa chocante. Quando você lê essa cena, é uma cena muito chocante. Na hora que eu li, eu disse, nossa, eu fiquei com tanta raiva do Venâncio. Fiquei morrendo de raiva desse personagem o tempo todo. Porque, assim, foi muito cruel o que ele fez. Então, só você realmente lendo, tendo essa experiência da leitura, para você sentir palavra por palavra como a Carla Madeira ela vai conduzindo o leitor, fazendo ele se indignar, fazendo ele protestar. Enfim, ela te tira da zona do conforto, ela te coloca diante de situações que são muito difíceis, né? Na verdade, difíceis de serem resolvidas. Então, sugiro a leitura, gostei demais. E aí, quem não leu, aproveita aí quando tiver um tempinho e faça a leitura, que eu tenho certeza que vocês vão gostar ou não gostar, né? Cada pessoa tem uma interpretação, tem uma visão sobre a sua experiência de leitura. Bom, pessoal, só confirmando que na próxima quarta-feira tem mais Quarta Literária, sempre às 17 horas. Amanhã é dia de quinta, eu te conto, vai ser a leitura de um conto, mas eu acredito que eu vou fazer essa live no período da manhã. Vai ser mais tranquilo para mim fazer isso, mas sempre ficam gravadas, eu sempre disponibilizo o link no YouTube. Se você estiver assistindo aqui, não esqueça de dar uma curtida nessa live, não esqueça de curtir, de compartilhar. E se você estiver assistindo pelo YouTube, não deixe de deixar seu like e também compartilhar para me ajudar aqui a aumentar a nossa comunidade de leituras proficientes. Então espero que vocês tenham gostado. Eu gostei do livro e vamos nessa, continuar lendo aí para melhorar o nosso intelecto, a nossa saúde mental e a gente conseguir realmente progredir nos nossos objetivos. Então, beijo para vocês e até a próxima!